E eu quero iniciar lendo 2 textos, e eu não combinei também nada com o Franco, mas eu creio que, e não combinei com o Alessandro, falando sobre gastar a vida, mas é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo as nossas vidas e que Ele conduz a vida de cada um aqui, para que nós sejamos, para que a gente possa ter essa convicção do que é gastar a vida, para pregar o Evangelho e anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1:8 e ali também em Apocalipse 21:6. Nós vamos ler aí 2 textos. Apocalipse 1:8, Apocalipse 21:6. Apocalipse 1:8 nos ensina ou nos fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Eu não sei você, meus queridos, mas eu tenho orado, a minha oração e a minha busca pelo Senhor é para que o Senhor me dê cada vez mais sede, para que eu possa compreender essa verdade, de que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, e que nós estamos chegando num momento da nossa vida do fim, simples assim. Jesus está voltando, os sinais estão claros, a palavra de Deus está sendo, que foi anunciada, ela dá uma direção de que nós estamos vivendo os fins dos tempos. Por quê? Porque o mal está se multiplicando, o pecado está se alastrando, o maligno está tomando conta de todas as coisas. As guerras, os rumores de guerra, as pestes, as questões sanitárias, as crises de identidade, crises emocionais, crises intelectuais, de todo nível, todo e qualquer nível, elas estão se multiplicando. Jesus está voltando. Por isso nós cantamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, volta logo, vem reinar sobre nós. Essa é a nossa oração, essa é a nossa busca. E nós precisamos ter essa convicção de que Jesus está voltando. E se Ele está voltando, sinceramente, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. E eu não posso ficar parado no lugar onde eu estou, de forma passiva, aguardando a volta dele. Eu preciso fazer a minha parte. E não existe na nossa vida plano se Jesus não tiver inserido nesse plano. Por isso, e para aqueles que já congregam conosco, que estão inseridos ali no grupo da igreja, o convite e aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e aqui não é um convite do Ivan para a igreja, é um convite de Deus para a igreja, em relação ao plano Alfa, em relação a anunciar, a buscar a presença de Deus, a buscar essa convicção de que se Jesus está voltando, o que eu vou fazer para que a volta dele se acelere ainda mais? O que eu vou fazer para alcançar as vidas que estão se perdendo? O que eu vou fazer para lidar com essa crise que está se acelerando, que está se multiplicando na vida das pessoas? Então, o plano Alfa, que é o convite, e que hoje eu vou falar de maneira mais prática, a desafiar
a minha vida, a minha casa, a minha família, as pessoas com quem eu me relaciono, a igreja onde eu congrego, as pessoas que estão perto de mim, a dizer sim para esse chamado, a dizer sim para o Senhor, a dizer sim para o plano de Deus, a dizer sim para o plano alfa, porque Jesus é o plano. Jesus é o plano perfeito. Jesus é o plano para as nossas vidas. Não existe nenhum plano na nossa vida se Jesus não tiver inserido. Corrigindo, existe sim planos. E o que vai haver, se esses planos não colocam Jesus no centro, eles vão se frustrar. Eles vão nos aproximar ou nos afastar de Deus. Por isso o convite. Por isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos convida a todo instante a viver essa verdade. E qual é a verdade? A verdade do arrependimento, a verdade da conversão, a verdade da oração, a verdade do jejum, a verdade da busca do Pai, a verdade da busca de Jesus Cristo, a verdade da busca do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, a verdade das promessas que Deus nos deu, que Deus nos dá. Então a gente precisa alinhar o nosso coração natural com o espiritual. O que a gente não existe, as coisas não estão apartadas. A minha vida profissional, a minha vida pessoal, o meu casamento não está. Ele é uma vida que precisa ser vivida no contexto espiritual. Ela precisa ter a convicção e a fé de que todas as coisas cooperam. Se ela não está cooperando, é porque tem alguma coisa errada. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é o plano de Deus. Foi por isso que Ele se entregou na cruz. Foi por isso que nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui nesse domingo, nos dispondo a buscar o Senhor, o que Deus quer nos ensinar e o que Ele quer que a gente faça. E eu tenho a minha idade, não vou dizer a minha idade aqui, uma questão de pessoal, vamos dizer assim, né, Franco? Mas eu não quero mais perder tempo. Eu não sei você, eu não quero perder tempo. Márcio, eu não quero perder tempo, cara. Jesus está voltando. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para que Ele volte amanhã? Sabe, a minha oração, Jesus, volta logo, volta agora, volta já. Eu preciso viver isso. E é nesse processo, ao longo dos últimos anos, essa insatisfação que Deus foi gerando no meu coração, que me fez tomar uma decisão, né, profissional, de escolher um novo caminho, uma nova jornada. Uma jornada que estivesse alinhada com o propósito e o plano de Deus. E foi por isso que eu escrevi esse livro. Quer dizer, eu escrevi não, que o Senhor me deu esse livro para falar dessas verdades. Então, o plano alfa, aquilo que eu vou compartilhar com você, está aqui inserido naquilo que Deus tem revelado para mim. O gestor X é a missão de Deus para a minha vida, assim como Ele tem uma missão para cada um de nós. A diferença, talvez vocês fiquem, mas qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Eu demorei muitos anos para entender isso. Muitos anos. Mais de 50 anos. Para compreender qual era o propósito e o plano de Deus para a minha vida. Então, a gente buscar compreender o plano alfa, que é o plano de Deus para mim, que é o plano de Deus para cada um de nós, tem a ver com essas coisas que eu vou falar. Esse livro é um livro profético. É um livro profético para a minha vida, de coisas que eu vivi, de coisas que eu preciso viver, mas muito mais daquilo que quais são os meus alvos que eu preciso buscar para que Jesus volte logo. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando introduzir o assunto aqui, mas para que vocês compreendam que Deus nos chamou para um plano eterno. E esse plano, você pode dar o nome que você quiser, certo? Eu chamo de plano alfa porque foi o que Deus colocou no meu coração. Foi o que Ele me revelou. Então, o plano alfa, ele foi
As verdades que o Senhor me revelou para escrever no livro tem a ver com a minha vida e com aquilo que eu preciso compartilhar com as pessoas que eu amo. Porque eu amo a igreja, porque eu amo minha família, porque eu amo meus irmãos, porque eu quero que eles vivam essa verdade, de compreender qual é o plano eterno para cada um de nós. Qual é o plano alfa para a vida do Franco? Qual é o plano alfa para a vida do Sucimir, para a vida do Alessandro, para a vida do Braga, para a vida de cada um de nós? E o plano alfa, porque ele é o plano perfeito para nós, é que vai mudar e vai transformar o nosso coração para cada dia a gente possa fazer a vontade de Deus. O plano alfa está voltado a fazer a vontade do Pai. O plano alfa está voltado a você renunciar à sua própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. O plano alfa está relacionado com o propósito de vida de cada um de nós. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Amém? Porque o Senhor, a Bíblia traz assim, traz muitas promessas para nós. E nós precisamos nos apropriar das promessas. Nós precisamos aprender a viver essas promessas. Então, o plano alfa é a busca por Deus. O plano alfa é a decisão de cada um de nós dizermos sim para Cristo todo dia. Se arrepender, se converter dos seus pecados, dos pecados do povo e buscar o derramamento do Espírito. Buscar o avivamento dentro da minha casa. Buscar o avivamento dentro da igreja. Buscar o avivamento e o derramamento do Espírito em tudo que nós fizermos. Porque esse é o plano de Deus. Uma coisa que me incomoda muito eu muitas vezes fico até indignado com isso, porque não há manifestação dos sinais e das maravilhas na vida da igreja. E vocês sabem o que Deus falou comigo sobre isso? E pode ser que Ele tenha falado com vocês. O que não permite a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja é o pecado. É o meu pecado. É o nosso pecado. É o pecado da nação. É simples. É um pecado. Não existe manifestação dos sinais e maravilhas de Deus, porque por conta do nosso pecado. Por conta do que nós não buscamos a Deus. Por conta de que nós não buscamos viver as verdades eternas do Senhor nas nossas vidas. E eu estou falando isso para mim. É por mim que eu estou falando. E precisa estar claro na vida da igreja essas coisas. Então, esse convite, em primeiro lugar, é um convite pessoal, de que eu tenho vivido, como eu falei, o Gestor X é um livro profético daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu estou vivendo e muito mais daquilo que eu preciso viver. Então, eu preciso intensificar a minha prática de oração e jejum. É algo que Deus tem falado comigo de maneira clara. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, eu preciso jejuar mais, porque essa forma é isso que vai me aproximar de Deus, a fazer a vontade do Pai, a me arrepender dos meus pecados, a me converter do mau caminho que eu tenho andado. Esse é o caminho, esse é o plano de Deus para mim. É uma busca incessante, uma busca que tem que ser diária, que tem que ser segundo a segundo por Deus. O desafio do plano alfa, que é o convite que eu tenho feito, e a partir dessa segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu convido, vou estar fazendo uma live no YouTube, vou estar fazendo lives no YouTube todas as segundas-feiras, a partir de amanhã, às 5 da manhã, num tempo aproximado de 15 a 30 minutos, que vai falar dessas coisas, do plano alfa, de buscar o Senhor, de buscar em oração e jejum, da prática da igreja, do arrependimento e da conversão, e da busca do derramamento do Espírito. E num dado momento, assim, eu sempre achava que eu precisava ter muitas pessoas participando disso, sabe? E o Senhor tem falado para mim que basta 2 pessoas, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Então, eu já tenho 2. Eu e o Gabriel. Estaremos lá. Ele sabe. Ele sabe. Por que eu estou falando isso? Porque parte do individual, entendeu? Não é algo assim que você fala assim, se todo mundo não for, eu não vou. Se todo mundo não fazer, eu não faço. Se todo mundo não pensar da mesma forma, não. Tem que partir da minha casa, tem que partir de mim. O avivamento ele tem que partir da minha vida. Da minha vida, do meu legado com o meu filho, com a minha esposa e com a Emanuele. É simples assim. Então, o convite é para todos, né? O convite de Jesus, quando Jesus convida nós a vivermos a verdade do Evangelho, é para todos nós. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não é assim que funciona? Não é isso que a Bíblia nos ensina? E, contextualizando essa questão, eu fico pensando, eu estava meditando sobre a palavra e meditando sobre alguns homens de Deus. Nada na nossa vida é fácil. É fácil? Tem alguma coisa que é fácil? Você fala assim, qualquer coisa que eu decidi fazer é super simples. Agora pensa você, se já não é fácil no natural, pensa no espiritual. É mais fácil ainda, né? Não é, John? É bem mais fácil no espiritual. Não é fácil, porque a nossa luta ela é espiritual. É uma luta da carne contra o espírito. É uma luta da carne contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Por isso que o jejum, a prática do jejum é tão importante para que a gente possa vencer essas lutas. Por isso que a prática da oração é tão importante para que a gente possa vencer as nossas lutas. Por isso que andarmos em unidade na igreja, com pessoas, com homens, com mulheres, com famílias que compartilham da mesma visão, e por isso que a gente congrega, é que faz nos avançar, que pode nos fazer avançar. Estão compreendendo? Lá em Gênesis, no capítulo 12, conta a história de Abraão. E lá no texto do 1 ao 3, ele fala assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Eu penso assim, né, o meu pensamento. Naquela época, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha como se comunicar entre os povos, vamos dizer, o meio de comunicação era muito difícil. E não tinha GPS para falar para onde eu vou. Hoje é muito fácil. Você fala assim, vou sair do ponto A e vou para o ponto B. Para vir aqui para a chácara, você coloca lá o endereço, o alvo no teu GPS e todos chegamos aqui. Inclusive eu usei o GPS e cheguei aqui. Mas pensa você, para Abrão, né? Nesse momento, o nome dele ainda não tinha mudado. Deus dando uma ordem para ele, você vai sair da sua casa, você vai sair da sua parentela e vai para o lugar que eu mostrarei, eu lhe mostrarei. Será que foi fácil para ele falar assim para Abraão assim, estou tranquilo, estou super tranquilo, nenhuma preocupação, porque eu sei que eu vou chegar no lugar. Nós vivemos isso todo dia na nossa vida. Nós vivemos isso todo dia, desde quando nós entramos na escola. O que eu vou estudar? No que eu vou me formar? Com quem que eu vou me casar? Aonde eu vou morar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou viver a minha vida? Não é assim que funciona? A nossa vida não funciona assim? São centenas e centenas de dúvidas na nossa cabeça o tempo todo. E dependendo da idade, muito mais questões a serem levantadas. Mas o que a gente aprende com Abraão? Assim? Que Deus tinha uma promessa para Abraão, sim ou não? Tinha uma promessa para Abraão, como ele tem promessa para cada um de nós. Deus tem promessa para a tua vida? Sim ou não? Por que você não está vivendo as promessas de Deus? Você sabe responder? Você está parando para ouvir a Deus?
para perguntar para ele, Deus, quais são as promessas, ou qual é a promessa que o Senhor tem para mim, e o que eu tenho que fazer para alcançar essa promessa. Abraão, e a promessa de Abraão era que Deus faria dele uma grande nação, que ele tornaria o nome dele famoso, que ele seria uma bênção, que abençoaria os que o abençoarem e amaldiçoaria os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E Abraão não era jovem, ele tinha 75 anos à época. Essa promessa incluía a sua esposa, mas não incluía o seu sobrinho. Mas mesmo assim ele decidiu levar o sobrinho junto. Então muitas vezes Deus tem promessa para nós, mas as decisões que nós tomamos nos impedem de alcançar ou podem trazer algum tipo de conflito para aquilo que Deus quer que a gente viva. Então, ouvir e obedecer a Deus faz parte da nossa vida e faz parte do plano alfa. Sim ou não? Abraão, ele recebeu a promessa, mas ele não ficou estático, ele deu o passo de fé. Mesmo tomando a decisão errada de levar o sobrinho, e depois trouxe as consequências disso, ele saiu da onde ele estava. Ele deu o seu passo de fé. Ele construiu um altar para o Senhor, ele buscou o Senhor, ele invocou o nome de Deus. E naquela época havia fome na terra. E a fome era severa. A crise sempre vai estar ao nosso redor. Sabe? A crise do desemprego sempre vai estar tentando nos tragar. A crise da escassez, ela sempre vai estar à nossa volta. Mas o que a gente precisa dar passos de fé para sair, para viver isso na busca de Deus. Então, buscar a Deus é o nosso passo de fé, buscar invocar o nome do Senhor é o nosso passo de fé para sair das crises que nós vivemos. Faz sentido isso para você? Você está vivendo alguma crise? Eu estou vivendo crise. Não sei você. Talvez você não tenha, assim, ache que não está vivendo, né? Mas a gente vive uma crise econômica, vive crise política, vive crise de valores, vive crise de identidade. As pessoas aí, em alguns lugares aí, vivendo como animais. As pessoas em determinados lugares aí tomando decisões e fazendo coisas que estão totalmente contrárias à vontade do Senhor. Então existe uma crise, que pode ser que não faça parte da tua relação mais próxima, mas ela está do nosso lado. É só a gente abrir o olho para enxergar. Se a gente ligar o noticiário, a gente vai ver crise o tempo todo. Abraão estava em crise, mas ele precisou dar um passo de fé. E aqui o objetivo não é falar sobre a promessa de Abraão ou não, mas é compreender que nós temos promessas para a nossa vida, nós vivemos em crise, e a crise está ao nosso derredor, mas que nós precisamos tomar passos de fé para alcançar aquilo que Deus tem para nós, como plano eterno do Pai para cada um de nós. E existem condições para isso, e a condição para Abraão era deixar a terra que ele vivia. A condição para Abraão era sair, deixar a sua parentela. A condição de Abraão era da casa do pai, era sair e ir para um lugar onde ele não era desconhecido. Então a fé vai nos levar para lugares desconhecidos, que a gente não sabe onde a gente vai chegar. Nós não sabemos. Mas é fé. E pela fé, Abraão tomou essa decisão. Então, Abraão precisou obedecer antes de enxergar esse lugar, essa terra prometida que Deus tinha para ele, essa perspectiva de abençoar os que abençoarem, aqueles que o abençoarem, e amaldiçoar os que iriam amaldiçoar ele. Então, precisa ter fé para tomar a decisão de sair da casa do Pai. Precisa ter fé para tomar a decisão de deixar a zona de conforto. Precisa ter fé para tomar uma decisão, muitas vezes, de nós sairmos, deixarmos de fazer coisas que estão nos impedindo
de avançar, de nos deixar mais perto de Deus, de nos levar mais para perto de Deus, mais próximos do Senhor. Deus tem promessa para a sua vida, meu querido? Sim ou não? Sim ou não? Por que você não está se apropriando das promessas? Para nós vivermos as promessas do Senhor, nós precisamos obedecer. Nós precisamos dizer sim para o Senhor. Nós precisamos dizer sim para o plano eterno de Deus. Nós precisamos dizer sim para os planos do Pai. E sempre vai ter condição para isso. Sempre. Existem muitas condições que nós não estamos observando. Existiam muitas condições que o Ivan não observava para poder compreender a missão do Pai para ele, para o Ivan. Existiam muitas condições que eu não... E essas condições, inclusive de pecados, precisavam ser renunciadas, precisavam trazer conversão ao meu coração para que eu pudesse viver isso. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 16, 21, a palavra diz assim: ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os teus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A promessa para todos nós é de derramamento do Espírito. Está claro isso para vocês? Essa promessa é para todos nós. O derramamento do Espírito. Aí, novamente, a pergunta: por que a igreja não manifesta os sinais e as maravilhas da promessa? Essa promessa é para você, meu querido. Essa promessa é para mim. Essa promessa é para ser vivida. É para todos nós. Não é só para o grande pregador ou para o cara famoso da internet, quem quer que seja, ou para aquele que tem realizado sinais maravilhosos. Não, é para todos nós. Essa é a promessa. O plano alfa é um convite à busca de Deus e do arrependimento pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja e das nações. Eu quero me arrepender. Eu quero me converter dos meus maus caminhos. Para isso eu preciso orar, para isso eu preciso jejuar. Para isso eu preciso buscar o derramamento do Espírito. Porque é essa decisão diária que eu vou tomar, que eu tomo, ou que eu irei tomar, ou que nós tomaremos, que vai fazer a diferença ou não nas nossas vidas. Que vai nos levar mais próximo do Senhor. Que vai nos levar ao alvo, que é Cristo. O alvo é Cristo. Ele tem que ser uma busca pessoal, ele tem que ser uma busca familiar, ele tem que ser uma busca espiritual todos os dias. Tem que ser uma busca para sempre. Esse é o cumprimento do plano e propósito de Deus na minha vida. A missão do gestor X é de formar discípulos. Ela está alinhada com o plano de Deus. Ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Formar discípulos é isso. Você tem formado discípulo? Não precisa responder. Pergunta para você mesmo. Você tem formado discípulo? Você tem pregado o evangelho e levado as pessoas a Cristo? Se você não tem feito, meu querido, eu tenho que ser muito sincero com você. É um pecado. Porque você não compreendeu a verdade e o plano eterno de Deus para a sua vida. Porque esse é o plano de Deus para nós. Pregar o evangelho, anunciar o reino. Jesus está voltando. Nós vamos deixar as pessoas se perderem, vamos deixar as pessoas morrendo ou
pelas ruas, pelas esquinas, nos hospitais, nos presídios. Esse é o plano de Deus, pregar o evangelho, formar discípulos, a imagem e semelhança de Cristo, para que esses discípulos formem novos discípulos. Discípulos que amam a Jesus, discípulos que dedicam os seus dons, seus talentos e seus recursos para o reino de Deus, para investir no reino, para multiplicar o amor, para multiplicar a paz, para multiplicar o perdão, para multiplicar a vida de Cristo em nós. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte. Esse é o alinhamento do natural com o espiritual. Se o teu trabalho, se aquilo que você faz não está te aproximando de Cristo, ou não está te direcionando a cumprir essa verdade, tem alguma coisa errada. Você precisa pôr um ponto de interrogação sobre isso. Orar sobre essas coisas. Orar o que está errado. O que eu preciso mudar? O que precisa ser feito? Qual que é o meu passo de fé? Qual é o meu estado? Eu estou numa zona de conforto em relação a essa... eu estou agindo de forma... Eu estou sendo passivo em relação a essas coisas? E os nossos alvos, eles precisam estar respaldados, os nossos alvos de oração e as nossas promessas, elas têm que ter respaldo na palavra de Deus. Então, a minha oração é para que o Senhor me ensine a buscar as nações como herança. Pede, eu te darei as nações como herança. Então, vocês percebem que faz toda a diferença a forma como você se posiciona e a forma como você ora? E eu não estou falando que você vai agir dessa forma, ou que vai acontecer isso na sua vida, mas eu estou falando que você precisa orar em cima daquilo que é um direito da palavra para a tua vida. Deus quer que nós alcancemos as nações. Deus quer que a gente alcance o perdido. E o Senhor, e dependendo da tua oração, o Senhor vai te levar para alguma outra nação para fazer isso ou não. Ele vai te tirar da tua zona de conforto e vai te levar a buscar isso. Sem intercessão, sem oração, nós não vamos compreender a vontade do Pai. Ou vamos? Não vamos. Sem a busca a Deus, nós não vamos compreender a vontade do Pai. Sem a leitura da palavra, sem a busca, né, de nos capacitarmos com bons livros, bons autores, bons pregadores, pessoas que nos desafiam a crescer, a expandir a nossa mente, a pensar, a romper com os nossos limites, nós não vamos sair da nossa zona de conforto. E a promessa que eu recebi, a primeira promessa, eu queria que você pensasse, eu não sei se você tem anotado ou não, se você recebeu uma promessa de uma promessa da palavra ou não. A primeira promessa que eu recebi, há cerca de 25 anos atrás, ela estava no texto de Joel, no capítulo 2, o versículo 24, que as eiras ficarão cheias de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Foi essa a promessa que eu recebi. Estava num culto, uma irmã veio e trouxe essa palavra para mim. Eu guardei essa palavra no meu coração e demorou mais de 20 anos para mim compreender o que ela tinha a ver com o meu chamado, com a minha missão, com o propósito de Deus para a minha vida. E eu confesso a vocês assim que eu só compreendi quando eu dei esse passo de fé de buscar o Senhor de maneira intensa, através da oração e do jejum. E não que eu não orasse e não jejuasse, ou eu não tinha uma intencionalidade voltada à minha oração e jejum para compreender essa missão que Deus tinha designado para mim. E eu aprendi nesse tempo que o Senhor, o desafio de alimentar a multidão,
Deus deu para o discípulo. Deus deu para cada um de nós. Sabia disso? Sabia que você tem a tarefa de alimentar a multidão, Deus deu para você e para mim como discípulo. Jesus, quando na multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam para Jesus e falam para ele despedir a multidão, para que ela pudesse ir para as circunvizinhanças para comer, a primeira coisa que Jesus fala é assim: deem vocês mesmos de comer a eles. Então a tarefa de alimentar a multidão, Deus deu para o discípulo, para cada um de nós. E a gente fica pensando assim, mas é o alimento físico, espiritual? Na verdade, ninguém, num mundo onde temos uma crise alimentar, onde mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome, existe alguma possibilidade de você pregar o evangelho para uma pessoa que está passando fome? Vocês já pensaram sobre isso? Você fala assim, o cara está passando fome aqui, né? E vamos dar um exemplo lá da África, lá onde o Ali, lá em Moçambique, né, lá em Quelimane. A pessoa trabalha para poder comer. Se ela não ganhar o dinheiro do dia, ela não come. Não é assim que funciona? Né? O trabalho dele é remunerado para ele poder comer. Existe alguma possibilidade de você pregar o evangelho para uma pessoa que está passando fome? Eu, sinceramente, a minha opinião é que não. Mas e por que Jesus muitas vezes alimentava a multidão e também alimentava espiritualmente, pregava e anunciava o reino ali? Porque ele era algo conjunto. Ele dava o pão, que era o alimento, né, físico, o pão, o peixe, mas ele levava com a palavra de Deus, era a abertura do coração das pessoas para receber o evangelho, para receber o plano de Deus, o plano da salvação, o plano do novo nascimento, o plano de crer em Cristo. Então, por isso que é tão importante a gente compreender essa verdade, de que Deus nos comissionou a alimentar a multidão. Não só com o pão, não só com o peixe, mas com a palavra, com a verdade, com o amor, com o perdão, com a graça, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. E durante muito tempo, eu estabeleci limites e barreiras na minha vida que me afastaram de compreender essa verdade. E eu achava, sinceramente, que eu ia ser assim, muito rico, sabe? Na verdade, eu sempre quis, sempre não, uma palavra muito forte, mas durante muito tempo eu acreditava que eu ia ser uma pessoa muito rica. E não tem nenhum problema em ser rico, tá? Quero que vocês compreendam isso. Desde que você saiba para que o Senhor vai acrescentar a riqueza na tua vida. E ela não é para você ostentar. Então eu compreendi que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite na minha casa, na minha vida, para que eu possa alimentar a multidão, para que com aquilo que é suficiente eu possa viver, que eu possa ter uma vida abundante, mas que eu possa alimentar a multidão e levar essas pessoas a Cristo, levar elas mais próximas do Senhor. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu só compreendi essa verdade quando eu voltei no texto de Joel para compreender que eu precisava, para que houvesse essa manifestação do poder de Deus de encher os lagares, transbordar as vinhas, encher os celeiros e transbordar os lagares, que eu precisava converter o meu coração. E no versículo 2, ele fala assim, no capítulo 2, no versículo 12 a 14, fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor,
leal, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e, ao passar, deixe uma benção, ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Então, a condição para que eu viva essa abundância de Deus, de ter os meus celeiros cheios, depende da condição de eu me converter, de eu converter o meu caminho, de eu converter o meu coração, de eu rasgar a minha veste, de eu me arrepender dos meus pecados. E eu comecei a compreender isso. A partir do momento que Deus começou a revelar a sua missão e o seu propósito para mim. Então, falar sobre o plano alfa tem a ver com essas coisas, meu querido. Tem a ver com a palavra de Joel, que fala que nós temos que tocar a trombeta. É a forma que Deus tem me dado de anunciar, de convocar a igreja, de convidar a igreja a viver essa verdade. A viver a verdade do convite da busca de Deus, do convite da oração e do jejum, de converter o seu coração, de converter-se ao arrependimento, para que haja o derramamento do Espírito. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Toquem a trombeta. Igreja, anunciem, Jesus está voltando. Vocês estão compreendendo? Jesus está voltando. Anunciem. As pessoas precisam de Jesus. Nós precisamos de Jesus. O plano de Deus está se cumprindo. E nós vamos ficar passivos diante dessas coisas? Não podemos. O plano alfa tem a ver com isso, meu querido. E assim, de todo o coração, para viver essa verdade do derramamento do Espírito, da palavra anunciada lá em Atos, por meio da igreja, da palavra em Joel, no capítulo 2, no versículo... Perdi o versículo aqui. Qual que é mesmo? Do derramamento do Espírito, 28, né? Perfeito, obrigado, Braga. Joel 2, 28. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Resumo, para nós compreendermos. Existe uma promessa para nós. E a promessa é de derramamento do Espírito. A condição é que nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos arrepender. A condição é que nós precisamos anunciar isso para todos. Todos estão à nossa volta. Nós precisamos tocar a trombeta. Nós precisamos convocar a Assembleia Solene. Nós precisamos, nas nossas refeições, nas nossas rodas de conversa, no nosso tempo com os nossos discípulos, com as pessoas que a gente ama, os nossos familiares, a gente precisa anunciar essas coisas. Jesus está voltando. E eu preciso converter meu coração todo dia. Eu preciso aprender a fazer a vontade do Pai. Eu preciso viver o plano alfa. Eu me desafio enquanto discípulo
a viver essa verdade. E eu desafio você, meu querido, e convido você a viver essa verdade na sua vida. A dizer sim, não para o Ivan, não para o Alessandro, não para o Braga, para o Márcio, não para os líderes, né, do grupo, mas é isso, o teu sim para o Senhor. Sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, me ensina a viver essa verdade. Espírito Santo de Deus, traz, assim, fogo no meu coração para que eu possa compreender essa verdade. Eu preciso ter transformado todo dia, meu querido. Eu preciso da igreja, eu preciso de vocês. Eu preciso da intimidade com o Senhor, eu preciso do incentivo de cada um falar, cara, hoje eu não queria estar orando, mas vamos lá, juntos. Vamos orar juntos aqui, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a face do Pai, vamos nos entregar verdadeiramente de corpo e alma e espírito, vamos gastar a nossa vida todos os dias para que Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. É isso que o Senhor nos convida para vivermos. É para isso que o Senhor nos convida à mesa, que não veio. Perdão, eu não vi. Está aqui atrás? É esse o pão. Perdoa. Não tinha visto que... É esse o convite, meu querido. É isso que nós precisamos anunciar. Jesus está voltando. Maranata, Senhor Jesus, volta logo. Ele derramou o sangue dele naquela cruz para que a gente viva essa verdade. O corpo dele foi moído naquela cruz para que a gente viva essa verdade. Esse é o pão que representa o corpo de Cristo. O suco de uva que representa o sangue do Cordeiro que se entregou por nós. Esse é o convite de Deus para nós, de buscar o Senhor enquanto se pode achar, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, de viver uma vida íntegra, uma vida de perfeito louvor e adoração, para que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre nós, para que haja o avivamento, para que o avivamento comece na minha casa, na sua casa, para que nós possamos viver a verdade do Evangelho e a plenitude do que Deus tem para nós, a vida abundante em Cristo. Eu convido vocês, meu querido, eu sei que não é fácil, acordar às 5 da manhã não é fácil. Para muitos aqui é mais difícil ainda, para uns, talvez não. A participar desse tempo de busca a Deus, eu convido você a tomar um passo de fé de oração, né? A aumentar o seu tempo de oração, talvez você já tenha um tempo de oração, não sei, a ter mais tempo de oração e de busca pelo Senhor da palavra. Convido você a dedicar a sua vida ao jejum, a jejuar uma refeição, a jejuar um dia, aquilo que Deus for colocando no seu coração, o Espírito de Deus. Oi. E é o tempo, o Franco está dividindo algo que não estava naquilo que Deus tinha colocado para me repartir, que nós somos jovens, que nós temos muitos jovens aqui. Abraão tinha 75 anos, quando ele recebeu a promessa. Não sei quantos anos você tem, mas olha que oportunidade que o Senhor dá para você, mais jovem, né? De poder dar esse passo de fé
em viver o sobrenatural do Senhor, de poder testemunhar dos milagres e maravilhas e dos sinais que Deus vai fazer, por meio de você e por meio da igreja. Dê o seu passo de fé. Decida jejuar, decida orar, decida buscar o Senhor. É hoje, não é para amanhã, não é para semana que vem, não é para o dia 1º de janeiro de 2027, não, meu querido. É para hoje, você decidir. Você fazer um propósito e um plano de Deus, falar assim, Deus, eu quero te buscar. Eu quero fazer diferença nas pessoas que estão à minha volta, na minha família, na minha casa. Eu quero ser diferente. Eu quero avançar, eu quero crescer espiritualmente, eu quero buscar maturidade. Esse é o convite de Deus para nós. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele tem poder para isso. Amém?